Vamos lá, então, vamos tentar de novo? A gente tava com alguns probleminhas para nossa convidada poder participar, né? Ela não tá conseguindo acessar o ícone para pedir para participar da nossa live. Então, a gente vai começar de novo, tá? Para ver se a gente consegue. Agora acho que foi, hein? Só um minutinho. Tá aparecendo para mim aqui uma solicitação. Scarlett, o seu não aparece. Eu não sei o que tá acontecendo mesmo. O seu não aparece. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar conversar um pouquinho com o Cláudio, tá? E aí depois eu tento tirar ele da live e colocar você para ver se de repente é por isso que não consegue entrar mais de uma pessoa, tá? Pode ser outro, pode dar esse problema. Pode? Oi? Olha lá, o dela não aparece, ó. Uma opção, entendeu? O seu aparece com a opção e dela não. Vou colocar de moderador. Ah, eu acho que eu sei onde que é, peraí. Oi? Ah, peraí, deixa eu colocar adicionar como moderador. Já coloquei, Victor. Bom, então vamos lá. Eu vou conversar um pouquinho então com o Cláudio. E aí depois a gente vai e tentar entrar com a Scarlett para ver se dá certo, tá bom? Bom, na verdade, hoje era para termos 3 convidados. Uma teve problemas com a internet, não vai conseguir participar. E a gente está tendo um pouquinho de problema também com a Scarlett agora, que ela não está conseguindo entrar na nossa live, tá? Mas a gente vai dar um jeitinho dela participar. Então, eu vou... Ou seja, vão ter que me ouvir bastante. Sobrou para você, Cláudia. Então, eu queria começar conversando com você, que você começasse a contar para a gente como que foi sua jornada, né? Como que você se descobriu, como que você começou, como você entrou no mundo da dependência química, né? Quais foram os primeiros passos, onde você estava, como que aconteceu. Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Ah, legal, Claudinha. Obrigado pela oportunidade aí, né, meu? Uma boa noite para todo mundo aí. Boa noite pro Vitor. Boa noite, Vitor. Tamo junto, né? Cara, assim, na realidade, eu comecei com a falta de aceitação, né? Com a falta de aceitação, né? Sim. A falta de aceitação que eu digo pô, eu não me enquadrava, me achava magro, me achava feio, e aí eu comecei a ver que tinha um grupinho de pessoas que todo mundo se aceitava, né? Todo mundo se aceitava. E aí, uma coisa que a sociedade prega muito, né? É que o álcool é uma coisa bacana, né? Às vezes a gente vê até nos filmes, na televisão, que é uma coisa que, tipo, você bebeu, você tá legal, você tá num clima bacana, num clima harmonioso, né? Então eu tive essa visão também, né? Só que antigamente passava bastante, até hoje passa em alguns comerciais assim de cigarro, de bebida, passa o comercial naquela coisa super luxuosa, muito glamurosa, tudo bonitinho, mas embaixo no rodapé, aquelas letrinhas miúdas que a gente não consegue enxergar, ali realmente estava a descrição do que ia acontecer na minha vida, né? Uhum. E eu, na minha falta de aceitação, eu comecei a ir, né, por esse caminho, né? Primeiro comecei a descobrir o álcool, a bebida, que era uma coisa super sociável, a sociedade enxerga isso como uma coisa muito normal, né? Então super aceitável, quem bebe tá super aceito na sociedade, né? Uhum. E aí, porque hoje, quando eu falo assim, as pessoas falam assim, vamos tomar uma, eu falo, eu não bebo, as pessoas, hã? Como é que é? Então, isso lá atrás me fez
me colocou parte da sociedade, né? Porque eu me sentia excluso da sociedade, né? Então, quando eu comecei a beber, e aí a bebida, tipo, se tornou um hábito na minha vida, eu comecei a ser aceito, né, meu? Tipo, onde eu chegava, pô, esse cara é legal, meu, o Cláudio é bacana, pô, vamos tomar uma. E aí eu não fui avisado que isso havia um progresso, né? Que Sim. haveria uma progressão nessa coisa, assim, né? A descoberta do mundão, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas acham que a vida em cima da bebida, em cima da anestesia com que a bebida que a bebida leva, é uma coisa natural, né? Só que a gente acaba se perdendo, o que foi o meu caso. Às vezes, né? Vou falar às vezes, eu vou falar só de mim. Eu acabei me perdendo, porque a bebida já, às vezes eu ficava muito louco, né, meu? Às vezes dava problema, dava PT. Eu dei PT várias vezes bebendo, né? E Sim. aí foi quando me falaram assim, ó, meu, tem um negocinho aqui que corta a loucura da bebida, velho. Se você quiser, tem um negocinho aqui, né? E foi onde eu descobri que realmente dava uma controlada. Eu falei, nossa senhora, que negócio mágico, né? Um pozinho mágico, né? Vamos dizer assim, né? E aí eu descobri o pozinho mágico depois da bebida e assim também eu migrei para outras galeras, né? Migrei para outras turmas, né? Sim, sim. Porque aí já era uma coisa mais elitizada, né? Já era uma coisa mais oculta, né? Já era uma coisa mais secreta. Sim. E então era mais escondida, então era por trás dos bastidores, né? Então, aí eu comecei, e me envolvi também, né? E me envolvi também. Isso eu tô falando, assim, muito cedo, né? Eu falo muito cedo porque hoje em dia, graças a Deus, a juventude tem a oportunidade de isso ser explícito um pouquinho mais do que era antigamente. Sim, sim. Antigamente não tinha, não era tão explícito assim, né, meu? Tipo, a conversa dentro de casa não era tão aberta assim. E hoje em dia, graças a Deus, os jovens têm essa oportunidade. E aí tendo escolhas, né, meu? De tipo, ó, isso daqui é ruim, isso é droga, vai querer. O que vai te causar é isso, isso e isso. Sim. Enfim. E E qual que foi o impacto, né? No caso, o impacto da sua descoberta. Como que impactou me- sua vida, né? Foram as percas? Como que impactou então, essa descoberta milagrosa? então, impactou na minha vida porque eu fiquei estagnado, né? Eu fiquei estagnado, eu paralisei no tempo, vamos dizer assim. Eu Sim, paralisei no tempo. Enquanto alguns amigos meus, tipo, estavam indo para a escola, estudando, fazendo as coisas, trabalhando, eu queria só ficar na esbórnia, né? Então, enquanto eu estava no rolê bebendo e usando, né? Alguns amigos meus estavam vivendo. E eu sim, sim. estava vivendo a drogadição, vamos dizer assim, né, meu? Uhum. E aí eu percebi, né, com o decorrer do tempo, que eu estagnei no tempo. Eu parei no tempo. É. Na realidade, quando eu percebi quando eu fui parar, né? Essa que é a grande realidade. Eu só me dei conta quando eu parei. E aí eu falei, meu Deus, né, o que que eu tô fazendo? E como que foi Mas esse processo, Cláudia? Como que foi esse processo de assim, quando que você olhou e falou, eu tô demais? cara, quando eu percebi assim que estava fazendo mal já para minha família, né, meu, já estava afetando minha família, já estava afetando dentro da minha casa, né? Emprego, cara, emprego, acabei perdendo alguns bons empregos por conta disso, sabe? Perdi bons empregos. Graças a Deus eu sou uma pessoa que, quando eu pego para trabalhar, eu me desempenho muito bem, só que com o uso compulsivo me levou à degradação, que eu comecei a perder empregos, né, meu? Aí eu comecei a faltar com compromissos familiares,
E aí eu olhei Uhum. e falei, nossa senhora, tem alguma coisa de errado acontecendo. Mas assim, para mim, o meu processo, eu tive que passar por essas perdas, né, meu, para realmente olhar e falar, meu, não tá legal. Não tá E legal. você conseguiu perceber, tipo assim, quando você passava de uma fase para outra? Por exemplo, você começou no uso social, né? De vez em quando, com a galera, aquela coisa. Aí quando você foi passando, assim, quando foi progredindo, que foi aumentando a quantidade, ou você se deu conta que você estava no nível hard, quando já estava no nível hard? Na realidade, eu observei a progressão, porque a progressão para mim foi essa mudança das turmas, né? Foi essa Ah, mudança tá. das turmas. Tipo, Mas o na época pessoalzinho do bar. você observou que depois, na época que aconteceu, você já conseguiu notar que já estava mudando? Ou quando você olhou para trás que você percebeu isso? Não, foi quando eu olhei para trás, porque Uhum. na época eu só fui mudando de turma, né? Eu fui para a turma do barzinho, aí depois da turma do barzinho eu fui para a turma do Bob Marley, reggae music, né? E aí depois eu fui para a turma do rock and roll, que era mais dark, né, a parada. E aí eu só percebi mesmo essa evolução e essa progressão quando eu realmente parei. Ah, Aí, sim, sim. aí que eu olhei e falei, nossa senhora, onde eu estava, por onde eu passei, né? Aí eu Sim, comecei a olhar tudo isso. Mas não foi assim do dia para a noite, não. Porque na realidade, né, hoje eu tenho um conhecimento que eu sei que o uso da bebida para quem tem uma adicção, né, para quem tem uma compulsão e uma obsessão pela bebida, pela droga, isso vai migrando, isso vai progredindo, né? uhum, E hoje eu vejo a progressão como que foi. Mas quando eu certo. tava lá no meio, quando eu tava tipo no oba-oba, que eu tava lá na esbórnia, que eu tava na bagunça, não, eu só ia, só vai, Sim, só fui. certo. E quando você decidiu buscar ajuda, qual foi o caminho? Onde que você foi buscar ajuda? É, então, eu fui buscar ajuda assim. Tinha um amigo meu que a gente bagunçava bastante juntos, né? E um belo dia eu tava na porta da minha casa assim, e eu vi ele passando com um carro turbo, que era o sonho dele, né? Era o sonho dele. Hum, A gente sempre falava, ele, não, quero ter um carro turbo, só que, meu, todo mundo muito louco, não conseguia guardar R$ 1, né, meu? E a gente falava, meu, tá bom, é sonho, é sonho. E aí, de repente, sim. eu vi esse cara passando com o carro turbo, e aí eu tava, tipo, um dia, acho que fora de casa, assim, alguma coisa, e eu. E aí ele parou, ele me viu, ele parou, falou, e aí, meu, beleza? Eu falei, caramba, você conseguiu o carro turbo, né, cara? Ele falou, consegui. Eu consegui porque, graças a Deus, eu encontrei um caminho aí de ajuda, de autoajuda, que eu parei com tudo. Parei de beber, parei de usar drogas e hoje eu tô numa nova maneira de viver. E aí eu falei, pô, que Certo. legal, né, cara? Aí ele falou, pô, se quiser ir, né, meu, é assim, é um grupo de pessoas que se reúnem, a gente faz umas reuniões e a gente fala da nossa vida, das nossas experiências. Se quiser, eu te levo. Eu falei, não, mano, eu tô Uhum. de boa, eu consigo parar. É só eu só brinco, né, meu? É só uma bagunça que eu faço, mas eu consigo parar. A hora que eu quiser parar, eu paro. E isso levou, acho que um ano mais ou menos, depois dessa conversa que eu tive com esse meu amigo. E aí eu percebi que eu não conseguia parar sozinho, né, meu? E aí Sim. eu aceitei essa ajuda desse meu amigo aí, e aí ele me levou num lugar aí que salva vidas, né, meu? Que salva vidas, E cara, quanto num tempo lugar que faz salva isso? vidas. Então, hoje é dia 25. 20, 25. Hoje fazem 16 dias, 8 meses e 10 anos que eu encontrei essa Olha, nova maneira parabéns, de viver, né? parabéns. É, E você viveu quanto tempo? Qual e foi vem valendo muito a pena. a drogadição, no caso, né? De quando você começou
até quando você decidiu parar, quanto tempo levou? Então, quando eu comecei até quando eu decidi parar, meu, foram 19 anos aí da minha vida. Sim, então 19 você anos pegou. parado no tempo. 19 anos, eu posso falar que foi parado no tempo. É óbvio, né, meu? Eu não vou falar assim também, eu não vou ser hipócrita e vou falar assim, ah, não aproveitei nada. Não, aproveitei o que tinha no momento para aproveitar, né? Uhum, Mas assim, a evolução como ser humano, a evolução como profissional, a evolução como pessoa, não teve. Não teve, essa certo. é uma grande realidade, né? A gente cresce porque, graças a Deus, hoje eu tô vivo, eu posso falar que realmente eu cresci, né, meu? Eu evoluí e tal, mas a evolução que eu digo é do lado positivo, sabe? Do lado Sim, positivo. Hoje, se você perguntar assim, é que eu não vou expor, mas quem me conhece, que está aí participando, sabe. Eu tenho, ó, eu tenho, dentro da minha família, da minha casa, eu tive a oportunidade de ser hoje talvez um juiz de direito, né? sim. Ao invés de eu estar na esbórnia, eu poderia estar estudando os livros de direito que eu tive a minha vida inteira ali na minha frente. E eu não fiz. Aham, E eu não fiz, né? sim. Em- Tem muitas pessoas, Cláudio, que costumam falar que, assim, já é identificado, né, por médicos, por especialistas, de que a dependência química, ela é uma doença, né, é um transtorno psicológico. Mas tem muita gente que ainda fala que é sem vergonhice, que a pessoa para quando quer, que quem não quer não para, como se fosse assim, algo que fosse responsabilidade só da pessoa e que no dia que ela falasse não quero mais, ela conseguiria fazer. E quem não faz é porque realmente não quer. O que você tem a dizer sobre isso, assim, com a sua experiência? Hoje eu posso falar assim, Claudinha, que realmente não é essa coisa de safadeza não, né, meu? A gente, o álcool, vou começar pelo álcool. O álcool, ele desperta uma química, aguça uma química no psicológico, né? Isso é comprovado, que transforma a gente numa dependência, né, meu? Tem pessoas que não têm a tendência de ter essa aptidão, mas tem outras que basta só um gole que já transforma a pessoa, né? Uhum. Então, assim, a gente falar que, isso daí é frescura, meu, isso daí tá de frescura. Não, não é frescura. Porque hoje a adicção, ela é comprovada cientificamente que ela é uma doença. Ela é uma doença. E nós estamos falando de uma doença que talvez alguém tenha um ente querido dentro de casa que não sabe como tratar e basta procurar uma ajuda, né? Certo. Em algumas. Você usou um termo, adicção. Sim, Fala pra gente o que é adicção. Tem muitas pessoas que não entendem, né? Adicção não é um termo muito usado, né? é verdade. É que hoje a adicção, assim, o termo adicção já faz parte do meu convívio, né? Então Uhum. Não, vamos tá lá. certo. Adicção, ela vem do latim, né? Adicção é dependente de. Adicto é dependente de. A palavra adicto, ela vem do latim, né? Então, quando a Certo. gente fala de adicção, a gente está falando que é uma pessoa que é dependente de alguma coisa. E o Uhum. adicto, ele não é só dependente químico, ele não é só dependente de drogas, não, né? O adicto é uma pessoa dependente de algo. No caso de que nós estamos falando de dependência química, é um dependente químico, né? Certo. É um adicto de dependência, de química, é um adicto de químico. Mas existem adictos, o compulsor, desculpa, é, o jogador, a pessoa que é compulsiva por jogo, ele é um adicto, Uhum. né? A Certo. pessoa que ela é compulsiva por chocolate, ela também é adicto. É uma adicção. A adicção, ela não é uma coisa só para quem usa droga. A adicção, ela é para todo mundo. Eu vou ser até mais categórico. Tem Sim. pessoas que estão compulsivas
por relacionamentos. Compulsivas e doente por relacionamento. É adicto. Uhum. Adicto também. A adicção, ela engloba tudo que é dependência, né? Não é só dependência química. Entendi, legal. Obrigada pela explicação, mas explicou legal. Imagina que isso. E assim, quando você entrou, quando você decidiu buscar ajuda, que você decidiu não usar mais nada disso, quais foram os desafios que você enfrentou no seu processo? O que foi mais difícil assim para você lidar e como que você fez para lidar com isso? É assim, cara, o processo ele é árduo, né? Sendo bem assim, sincero, né, cara? O processo ele é tão árduo que até hoje ainda, se eu não tomar cuidado, se eu não me vigiar, se eu não me policiar, eu corro o risco também de voltar. Não tem nada certo, não. Não tem nada decretado assim, pô, o Cláudio hoje está curado, ele nunca mais vai voltar a beber. Não, não existe cura, né? Nós estamos falando de uma doença que não se conhece a cura, né? Eu escuto vários relatos assim de pessoas que, é até complicado falar que eu não quero julgar nenhuma vertente aí de recuperação. Uhum. Mas eu acredito muito no autoconhecimento e principalmente na boa vontade. Se eu, Cláudio, não tiver uma boa vontade do que eu quero para minha vida, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Então, assim, existem vários lugares aí, tem gente que fica limpo na igreja, frequentando religiões, né, meu? Tem gente que consegue se recuperar e parar de usar álcool e drogas simplesmente por boa vontade, ok. Mas eu, Cláudio, precisei de uma programação. Eu precisei de uma programação, né? Eu precisei de uma programação. Hoje em dia é muito natural você ouvir falar de programas aí, chocólatras, alcoólatras, de 12 passos, programação de 12 passos que fala, né? E eu faço parte de uma programação de 12 passos. E isso me ajuda no meu cotidiano de vida. Não é só para mim estagnar e manter parada a minha compulsividade pelo álcool e pela droga. E isso me dá um alicerce maior para que eu consiga viver no mundo, porque é o que, igual eu falei, no mundo hoje em dia, a coisa mais natural que tem é você sair na esquina, você sai na porta da sua casa aí, talvez, o vizinho tá fazendo um churrasco, um almoço, alguma coisa, e tem alguém bebendo do lado aí. Ou você tá andando na rua também, você sente aquele cheiro de mato queimado, né? Sim. Você sente aquele cheirinho de mato queimado. Hoje em dia, para a sociedade, isso é uma coisa natural. Porém, para mim, é uma coisa que eu preciso me policiar e muito, e muito. Certo. Porque se Então, eu não... desculpa. Se você não, pode continuar, desculpa. Se eu não tomar cuidado, eu acho que isso é uma coisa tão natural como a sociedade prega, só que eu esqueço que eu sou uma pessoa que eu tenho essa adicção. Eu costumo dar um exemplo, isso é do meu tempo, eu vou falar uma coisa bem velha, que agora muitos, se alguém estiver vendo aí que você é jovem, não vai entender. Passava um filme que se chamava Os Gremlins. Os Gremlins, quando ele molhava, ele se transformava em vários, né? Ele se multiplicava. E se eu tiver contato com o álcool e com a droga, eu me multiplico também. Eu crio várias personalidades que não é bacana, né? Antigamente eu falava assim, as pessoas falavam assim, você não bebe? Eu falava, não, eu não bebo porque sangra o meu nariz. Você não bebe? Não, eu não bebo porque se eu beber eu quebro tudo, né? E hoje eu já tenho um pouco, mudei um pouco essa percepção. Eu não bebo porque eu não quero. E não é nem porque, você não pode beber. Não, eu não quero. Hoje em dia eu tenho uma escolha. Hoje em dia eu tenho uma escolha de querer beber e me afundar, né? Porque Cláudio, eu sei onde eu vou. Eu sei onde eu vou.
Certo. E eu não quero mais isso para mim, então é uma escolha. Ok, perfeito. E quando você foi buscar ajuda, então quer dizer que você foi, você começou a fazer parte de um grupo de 12 passos, né? Isso. E assim, em questão de ajuda profissional, o que você diria, assim, em questão de ajuda profissional? Opa, no quesito assim de ajuda profissional, é extremamente importante. É que Uhum. as pessoas falam assim, pô, é mó frescura passar por terapia, pô, é mó frescura ficar buscando psicológico ou psicólogo. Não, não é frescura não, cara. É uma coisa que agrega e agrega muito na vida hoje de tipo de quem quer parar ou quem conseguiu parar de usar álcool e drogas. Meu, a ajuda profissional agrega muito, muito. Então você disse que seria um conjunto, né, no caso. Exatamente, exatamente. Eu participo todos os dias aí de uma programação de 12 passos, né? Certo? E além da programação de 12 passos, eu tenho uma amiga assim, tipo, muito. é, eu tenho uma amiga que se tornou minha afilhada, que, enfim, ela é minha parceira, assim, e ela é terapeuta. E ela me Aham. ajuda, muito, 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 sabe? Ela é terapeuta e ela me ajuda muito. Então é muito importante essa união e essa junção dos 12 passos e também da terapia. Ah, legal. É, Legal, eu, muito bom mesmo. E assim, Cláudio, qual foi sua rede de apoio? Né? Quem foram as pessoas que estavam do seu lado nesse processo? Assim, o que você pode falar em relação à família, amigos, mesmo nessa programação? Como que funcionou a sua rede de apoio? então, graças a Deus, assim, cara, eu escuto bastante alguns relatos, né, algumas partilhas, que as pessoas falam assim, pô, minha mãe me jogou na rua, né, meu pai me colocou na rua, meu pai quando ficou sabendo que eu tava bebendo e usando droga, me colocou na rua, e algumas pessoas falam que tem uma gratidão por esse movimento que os pais fizeram, porque é uma realidade que, meu, quem aguenta, vamos falar bem a real, até que para quem bebe e tal, é legal, é bacana, a gente tem paciência para aguentar a gente bêbada? É, difícil. Não tem, meu, não tem, não tem. Eu falo isso porque eu era assim, eu lembro uma vez eu estava num churrasco, não deixa eu perder o fio da meada, tá? Mas eu lembro uma vez eu estava num churrasco na casa da minha sogra na época, e eu já Uhum. tinha parado de beber, né? E aí tinha um amigo do meu cunhado que tava lá, mano, mas o cara tava muito louco, muito chato. Aí eu virei pra ele e falei assim, puta, esse cara tá chatão, hein, mano? E o meu cunhado virou na hora e falou assim pra mim, mano, você ficava pior, velho. Ai, Nossa senhora, meu Deus. Aí aquilo pra mim foi assim, agora tá na hora de eu olhar realmente, tipo, como que é a doença, né, meu? E fazia pouco tempo assim que eu tava limpo, né? E eu sim. já achava que tinha descoberto a fórmula mágica da paz, que tava tranquilo, e não tava. Realmente era uma coisa que eu precisava ainda continuar tratando. Enfim, Aham. a minha rede de apoio, cara, voltando, né? Tem pais que, meu, põe o filho pra fora mesmo. Fala, mano, eu não quero isso dentro da minha casa. Se você quiser continuar usando, você vai usar na rua. Aqui dentro você não usa. E colocam Certo. pra fora. Mas graças a Deus, meu, eu posso falar assim, por isso que hoje eu chamo a minha rainha, que é a minha mãe, eu chamo de rainha, porque essa mulher, ela nunca me virou as costas. Minha Aham. irmã, minha irmã foi a primeira, quando eu chamei, eu reuni todo mundo na minha sala, assim, na época, na casa, e falei, olha, vocês acham que eu tenho outra família, enfim, não é nada disso. E aí eu contei, eu falei, ó, meu, eu fico alguns dias fora porque eu uso droga, enfim, eu tô bebendo, né? E expus a situação. Minha Ah, irmã você foi a pediu, primeira, você foi até eles também para buscar ajuda. e isso eu tive que pedir ajuda. Começamos por pedir ajuda. E eu já tinha Sim, pedido ajuda sem saber que eu estava pedindo ajuda. entendi.
né? Eu precisava falar para alguém, e ninguém melhor do que a minha família, que eram os que mais estavam sofrendo, para saber o que estava acontecendo. Certo. E aí eu pedi ajuda, eu falei, pedi ajuda assim, né? Eu contei o que estava acontecendo, e na hora minha irmã falou assim, pois amanhã a gente vai num psiquiatra, a gente vai num psicólogo, a gente vai buscar ajuda num convênio, a gente vai buscar uma internação, se for possível, e aí na hora eu falei, meu, eu não posso ser internado, porque eu tenho família, eu preciso pagar aluguel, então, mas ali eu já tive a sacada do que eu realmente precisava. E falar o português correto para mim, tá? Para mim. O que eu precisava era realmente tomar essa vergonha na cara e entender que tinha outras pessoas que dependiam de mim. Certo. E quando eu falo assim, Ajudou. me ajudou demais. E aí, enfim, aí minha mãe e minha irmã nunca me abandonaram, né, meu? E elas foram minha rede de apoio desde quando eu pedi ajuda, né? Nunca me viraram as costas, cara. Então, familiarmente falando assim, minha mãe e minha irmã são minha rede de apoio até hoje, sabe? Até hoje. E hoje eu sou impressionante, mas hoje eu sou até um exemplo na minha família, que quando as pessoas precisam de ajuda assim, elas me ligam, falam, "Ô, você não sabe onde tem uma clínica? Pô, Olha, fulano tá legal. precisando, sabe, meu? Então o jogo virou, o jogo mudou, né? Legal. E aí, essa já era a próxima pergunta, né? Qual que foi a transformação pessoal? Como que você se transformou como pessoa? Como que você se olha hoje em relação a quem você era na época da drogadição? É, é muito louco falar isso, porque assim, hoje eu venho me tornando, eu não sou ainda, mas eu venho me tornando aquela pessoa que eu sempre quis ser quando eu estava na drogadição. Em Ah, que sentido? Eu queria ser uma pessoa benquista, eu queria que todo mundo gostasse de mim, né? Eu queria ser chamado, convidado para participar de algumas festas. Eu gostaria, e eu sempre estava como? Com o bolso cheio de droga, com o bolso com dinheiro, né? Então aí é fácil você ter aceitação das pessoas que estão no uso de droga também. Aí é muito fácil, uhum. é muito fácil. E aí hoje eu não preciso provar nada para ninguém. Hoje as pessoas que convivem comigo não perguntam quanto eu tenho no bolso para estar junto. As pessoas que, porque antigamente era assim, ô, tem 10 aí? Se você tem 10, você é meu amigo. Se você não tem 10, você não tá comigo. Hum, E hoje, não importa hoje. Hoje as pessoas que convivem comigo, elas falam assim, meu, não importa as drogas que você usou, não importa os contatos que você teve. Hoje, se você quiser uma nova maneira de viver, você tá com a gente. legal, legal. Então, eu venho buscando essa nova maneira de viver, né, cara? Então hoje assim, ó, hoje eu consigo ser pai, sabe? Na medida do meu possível, né? Na medida do meu possível. Eu consigo ser pai, eu consigo ser filho, eu consigo ser irmão. E assim, se você chegar e perguntar para minha mãe, falar, vai lá na minha casa lá e perguntar assim, oh, como que é o ingresso do novo homem dentro dessa casa, né? Uhum. E aí a minha mãe vai responder, vai falar, nossa, ele é maravilhoso, ele é um bom filho. Eu tenho certeza que ela vai responder isso porque eu tento fazer o meu melhor, né? Se você chegar na minha irmã e perguntar para ela assim, ah, como que é o Cláudio hoje? Ela vai falar, meu, hoje ele é meu parceiro, hoje ele é meu amigo, hoje ele é meu irmão, né? E para as E minhas no filhas eu tenho certeza também que elas vão falar bem. Sim, sim, com certeza. E no caso, como que você faz para lidar com o dia a dia, né? Porque assim, é muito tempo, né? 10 anos sem fazer uso de nada. Às vezes sai no portão, tá tendo um churrasco, de repente tem uma festa, que você não tenha que sumir de todo mundo. Por exemplo, se isolar do mundo para viver naquele mundinho. Como que nesses 10 anos você fez para lidar com isso? Assim, eu me obtive, eu tive que me afastar em algumas situações, né? Em algumas situações
eu tive que falar não. Oh, vamos na festa ali, e aí eu falar não, porque eu não tinha um alicerce ainda, né? Não tinha um Uhum. alicerce. Eu sabia que eu queria ficar limpo. Eu sabia que eu queria ficar limpo, porque eu não queria mais sofrer, né? Eu sabia que eu não queria mais sofrer, mas eu não sabia como falar não, Sim. né? E aí, passados-se alguns anos assim, hoje eu frequento até escola de samba. Hoje eu frequento escola de samba. Mas assim, eu tenho um Você aprendeu a lidar com as situações da vida. exatamente, por quê? Porque eu coloquei um objetivo, né? Então qual que é o meu Uhum. objetivo? Meu objetivo é ir lá, ouvir um samba e voltar? Então o objetivo é ir lá, ouvir um samba e voltar. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que ficar namorando barzinho. Não, não fico, não fico. Sabe? Eu me coloco realmente, porque hoje eu me coloco, eu sei o meu real tamanho. Eu sei o meu real tamanho. Você já, E eu já sei. identifica as suas situações de risco. Hoje eu já sei, tipo, ó, puta, deu tantas horas. Às vezes eu percebo o meu pensamento. O meu Hum, pensamento, quando ele começa a ficar muito na euforia, é hora de ir embora. E entendi. isso é um mecanismo que eu criei, tá? Eu, Sim. Cláudio, criei esse mecanismo. Para que eu não caia nas armadilhas da vida aí, né, meu? De achar que tudo é bonito, tudo é flores. E não foi 100% flores, mar de rosas, não. Tipo, a minha vida na bebida, na esbórnia, não foi 100% mar de rosas, não. Então eu tenho que tomar cuidado. Mas hoje eu criei alguns gatilhos que eu entendo a hora de eu ir embora, entendeu? Uhum. Tem algumas percepções, né? No caso, você já tem algumas questões de enfrentamento, né? Quando você Exatamente. percebe alguma coisa diferente, você sabe que é o momento de se Exa retirar. Ó, teve um dia, só para você ter uma ideia, assim, ó, eu tava com as minhas filhas, aí eu falei, ó, nós vamos lá, a gente vai cantar parabéns para uma amiga minha, assim, amiga que elas conhecem também, e era dentro de uma escola de samba, né? Hum, E, e aí eu falei assim, só que a gente vai chegar, quando o pai sentir a euforia do álcool, que os ânimos estão aflorados, que a coisa já está fugindo do controle, nós vamos embora, tudo bem? Tudo bem. certo. E dito e feito. A hora que nós chegamos, cantamos parabéns. Depois do parabéns, eu já vi aquela euforia de todo mundo, aí já falando mais alto, aí um já caindo para cá, outro caindo para lá. Eu falei, é hora de ir embora. É hora de ir Ah, embora. tá certo. Tá certo. Cláudio, então, tem o pessoal que tá na live, aqui Certo. embaixo, onde tem os comentários, se vocês quiserem deixar alguma pergunta para ele, que daqui a pouco ele vai responder, tem um sinalzinho de interrogação. Podem tocar naquela caixinha de perguntas, deixar algumas perguntas que vocês queiram, que daqui a pouco ele vai responder para a gente algumas perguntas. Para vocês, no caso, né? Que eu já fiz um monte. Pega Algumas leve, hein? perguntas. Pega leve. Pega leve aí, galera. Pega leve. Cláudia, eu queria saber quais são os seus projetos para o futuro. Ai, ai. Então, hoje, que legal você me perguntar isso, Claudinha, porque hoje eu posso projetar um futuro, né? Hoje eu posso projetar um futuro. Antigamente eu não tinha perspectiva de nada, né, cara? E hoje eu tenho uma perspectiva. E a minha projeção é realmente me tornar um ser humano melhor do que ontem, né, cara? O meu trabalho, assim, eu venho trabalhando bem árduo, né, meu? Assim como a minha recuperação. E hoje o meu projeto de vida é realmente fazer com que as minhas filhas tenham uma estrutura, né? Uma estrutura até para estudo, né? O meu projeto de vida hoje é que eu seja reconhecido na sociedade como um ser humano. Às vezes as pessoas vão falar assim, putz, meu, mas isso daí é normal, qualquer um não, mas para quem passou pelos horrores da dicção e que não tinha perspectiva de vida nenhuma, não sabia nem o que se ia acordar o dia de amanhã, isso é maravilhoso hoje, eu tenho uma perspectiva de me tornar um bom profissional, Uhum. né?
de fazer com que eu crie um alicerce para que minhas filhas possam caminhar sem passar pelo que eu passei. Tá certo. Sem passar pelo que eu passei. Bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, bom, assim, muito bom conversar com você. Eu nem sei se vai dar tempo de chamar a Scarlett agora, porque já são 8h21 e a gente tem 1 horinha para fazer a live, senão o Instagram ele às vezes derruba, né, a live. Certo. Por acaso, eu espero que ela esteja na live ainda, Scarlett, por acaso, se a gente não conseguir puxar você agora, eu vou ver se amanhã, a gente se fala depois para ver quais são os problemas que está tendo, e amanhã a gente faz de novo nós duas, tá? Eu quero ouvir muito sua história também. E eu acho que o pessoal também vai gostar muito de saber da sua caminhada, da sua progressão dentro da sua recuperação, né? Então, Cláudio, eu gostaria de te agradecer, tá? Legal. Muito bom falar com você, bastante esclarecedor. E te desejo muito boa sorte, né, na sua recuperação, nos seus planos futuros. Que dê tudo sempre muito certo para você. E eu queria agora que você deixasse uma mensagem, tá, de esperança para a pessoa que de repente tem algum problema com dependência química, mas não sabe onde procurar. Para os jovens, né, que estão na fase aí da curiosidade, de buscar novos caminhos. O que você tem para dizer para os jovens? E para a pessoa mesmo que tem um problema assim, para a família, uma mensagem assim geral, né? Para quem tem problemas com a dependência química, para a família, no caso, que tem alguém, e para os jovens, né? Manda seu recado aí, pode ficar à vontade aí, fala à vontade. Legal. Bom, primeiramente aí, Claudinha, você é terrível, velho, você é terrível. Esse ao vivo assim, foi ao vivo mesmo, viu, gente? As perguntas, eu nem sabia o que ela ia me perguntar. Tem que ser assim, né? Pra ficar mais gostoso. Não, Você é louco. Não, mas você não sabe. Eu marquei tudo quase agora também, ó, a letra. Tudo no garrancho, tudo e vai anotando alguns minutos antes para não ficar nada ensaiado, né? Ai, caramba. Mas é assim, obrigado, né, meu? Muito obrigado mesmo, poder dividir um pouco dessa experiência, porque para mim, assim, eu tenho certeza que muitos entenderam a mensagem, outros ficou meio confuso, mas faz parte, essa foi um pouco da minha experiência de vida, né? A Dani está dizendo que foi ótimo. Obrigado, Dani. Muitíssimo obrigado, viu? Vocês são incríveis, meu. Tentar, assim, passar uma mensagem de recuperação, né, meu? É tentar passar uma mensagem que realmente existe vida após drogas, sabe? Existe. E dá pra fazer tudo. Dá pra viver, dá pra ir num jogo, dá pra ir assistir um show, sabe? Dá pra ir no samba, mas não usar drogas, né, meu? É o que eu falei, a sociedade mascara muito as coisas, né? A sociedade mascara muito, tipo, acha que beber é uma coisa bacana até um certo limite. Eu não tive controle. Para quem tem, legal, bacana, mas tomar muito cuidado, sabe? Eu falo muito isso para as minhas filhas. Eu falo para as minhas filhas que muitas vezes... Cláudio, mais uma mensagem aqui, ó. Parabéns pela sua vitória. Você vai longe e é merecedor de conquistar tudo que almeja. A Cris. Cris, tinha que ser, né? Ai, ai. Obrigado, muitíssimo obrigado. Então, assim, eu passo para as minhas filhas que elas vão ter alguns momentos que elas vão ter que tomar a decisão e eu não vou estar perto, né? Sim. Na escola ou na faculdade, os amiguinhos vão oferecer, falar, você é muito careta, só que elas têm que pensar no futuro, né? Então, assim, para os jovens, né, meu, para as pessoas aí que estão ouvindo, pensa no futuro, cara, porque hoje você pode ir bagunçar, mas e o amanhã? E o amanhã, sabe? Tem que pensar no amanhã. Se eu tivesse tido uma visão lá na frente,
talvez eu não teria nem entrado, né? Uhum. Mas eu fui muito curioso. E às vezes a curiosidade foi o que me levou, né? Me levou a conhecer alguns caminhos aí que não foi muito legal, não. E para quem acha que, mas comigo não vai acontecer, ou ainda não aconteceu comigo, a progressão ela é grande, tá? E aí entra instituição, cadeia e pode gerar a morte também, tá? Então é tomar muito cuidado, porque existe esse caminho. O caminho de conhecer aí o álcool e a droga, ele pode te levar para uma instituição carcerária ou psiquiátrica, né? Uma internação, ou uma cadeia, ou a morte. É tomar cuidado. E aí escolher o caminho que quer. E Uhum. é isso, eu já nem sei mais o que eu tô falando aqui, cara. Você falou para os jovens, agora manda um recado aí para quem se identifica com algum problema de dependência de álcool ou drogas, como que pode fazer para buscar ajuda, né? Onde pode ir, dá uma dica, tipo assim, vai buscar, sei lá, fala alguma coisa para inspirar as pessoas que estão nesse caminho e que ainda não conseguiram sair. Bom, eu conheço assim algumas vertentes, né, meu? Foi igual eu falei. Tem algumas pessoas que se recuperam dentro das espiritualidades, né? Cada um tem a sua espiritualidade e se recupera. Mas existem uns programas aí de 12 passos, né, meu? Que tem o Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né? Essas são as programações aí para quem usa álcool e drogas que pode pedir uma orientação, cara. Sabe? São lugares que salvam vidas. Então fica a dica aí, né? Fica a dica aí para conhecer a programação de 12 passos. Né? Certo. Quando você colocar na internet, acessar aí programação de 12 passos para dependência química, vai aparecer algumas. Eu me identifiquei com uma, né? E aí fica a critério de vocês, né? Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Isso passa até nas novelas, né? A gente vê em algumas novelas aí falando de Narcóticos Anônimos e de Alcoólicos Anônimos. Certo. Então, assim, só para completar, então, realmente, se colocar no Google, pesquisar no Google, grupos de 12 passos para dependência química, vai aparecer, é só ir procurar, né? Pode procurar o SUS também, porque o SUS tem um programa até legal, o CAPES. O CAPES, a do UBS CAPES. mais próxima. Né? Pode Exatamente. procurar o UBS. O CAPES, que tem o CAPES, o CAPES AD, que é o CAPES direcionado para álcool e drogas, e lá tem o acompanhamento, né, com psiquiatra, psicólogos, com a equipe multi, e como o Cláudio falou, para concluir, no caso, o pacote, porque é um conjunto, procurar aí os grupos, né, para fazer o tratamento. Porque, assim, a dependência química é uma doença que ela é bio, psico e social. Então, não tem como você tratar um único campo achando que vai resolver tudo. Você tem que buscar tratar todas essas áreas para conseguir, de fato, passar pelo processo, né? Então, é isso, Cláudio. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigada mais uma vez. Na próxima semana... Não, vou ver se eu consigo fazer amanhã com a MC Scarlett, que infelizmente a gente não conseguiu. Olha, tem uma mensagem grandona aqui. Karina, parabéns, Cláudio. Tiro o chapéu para pessoas que conseguem ter essa força de vontade, pois acredito não ser fácil, mas você é a prova viva de que é possível. É isso aí, parabéns. Aí, pessoal, isso mesmo. Quem tiver aí, manda uma mensagem pro Cláudio aí também, né? Eu acho que ele merece, realmente. Por isso que eu falei que são histórias de sucesso. O nome mesmo da live semanal, quando eu trouxer pessoas para contar a sua história, vai ser história de sucesso, porque realmente a pessoa tem que ter muita força de vontade para contrariar, né? Contrariar a sociedade, como o Cláudio falou no começo da live, a questão do álcool é uma questão muito aceita, né? Na verdade, no meu curso, eu estou fazendo um curso, e o professor comentou que existem várias mini cracolândias, né? Só que são as portas de bares, né? E a gente não associa isso. A gente olha para a Cracolândia, só aquele lugar lá no centro, onde estão os dependentes químicos, os dependentes de crack, outras drogas. Mas e quantos bares tem que são legalizados, né? Onde o governo recebe uma verba por isso, por causa dos impostos.
a mídia explora bastante isso e as pessoas continuam morrendo. E essas drogas lícitas, como o álcool e o tabaco, são as drogas que mais matam, né? As drogas que mais matam. Por doenças, assim, por escolha, né? Doenças de escolha. E são as drogas que mais matam. Então, eu acho que realmente é contrariar as estatísticas, né? E parabéns mais uma vez, muito feliz por você. E é isso. Amanhã, se der tudo certo, eu vou fazer com a MC Scarlett, né? E na segunda-feira eu vou trazer o Antônio... Agora fugiu o sobrenome. Eu vou trazer o Antônio, que ele vai falar... Antônio Conforte, pronto. Especialista em dependência química. Olha aí. E ele vai começar... Oi? Olha aí. Ele é especialista em dependência química. E ele vai conversar com a gente sobre os tipos de tratamento, tá? Eu tô com live já para o mês de fevereiro todinho. Aí a gente vai conversar com o Marcelo sobre as clínicas, que ele vai explicar pra gente como é que escolher uma boa clínica, como é que funciona, documentação, a diferenciar uma clínica psiquiátrica de uma comunidade terapêutica, também a gente vai ter. E estamos aí. Vai ter um psiquiatra também, lá do antigo Cratode, também já está marcado para fevereiro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilha, indica essa live para que outras pessoas possam ver a experiência de vida do Cláudio e ver que realmente existe vida após o uso de drogas. Se a pessoa quiser, né, com muita vontade, buscar, e tem caminhos e tem opções para isso. Tá bom? Cláudio, muito obrigada, gente. Quem está presente também. A live vai ficar gravada para quem quiser assistir posteriormente. Legal, obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite, família. Muitíssimo obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau.